Opa, querido, você gostou do carrinho? Gostei, papai. Ótimo, vamos logo que esse saco tá pesado e eu não quero chegar atrasado. Tá bom, só não anda rápido demais, senão você vai ficar cansado. Pai, Sim, filho. Por que tem algumas coisas que são mais difíceis de carregar e geralmente essas coisas são mais pesadas? E também, por que quando eu jogo meu carrinho, ele para depois de um tempo? Não faço a menor ideia, 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 não faço a menor ideia. É algo tão natural do nosso mundo, do universo todo que a gente vive. Ah, ah. Eu sei o porquê das suas dúvidas. O quê? Ué, tudo por causa de uma dúvida? Uma não, 3. Você quer que eu explique ou não? Você tá doido? Você não tem mais o que fazer da sua vida além de... Hã? Eu prefiro sua explicação mesmo. As 3 leis de Newton são um conjunto de raciocínios facilmente prováveis para o nosso dia a dia. Não é à toa que em situações cotidianas, como de carregar uma sacola, podem aparecer dúvidas e exemplos de funcionamento de cada uma dessas leis. Mas é preciso ir com calma e abordar cada uma separadamente para se ter um entendimento claro delas. Então, vamos primeiro para a situação do carrinho e por que ele para. Quando jogamos uma bolinha no chão, ela rola por um determinado tempo e depois para, ou seja, desacelera, perde energia. Isso acontece com qualquer corpo dentro do nosso planeta. Mas quando um foguete no espaço dá um leve impulso com o seu propulsor e depois o desliga, ele perdura para sempre. Obviamente, se não tiver nenhum obstáculo no meio do seu caminho. Por que isso acontece? Atrito e inércia! Você tá bem? Eu tô bem, não se preocupa. Só vai na onda, ele vai explicar as coisas enquanto a gente vai pra casa. o que você disse? Nada não, prossiga. Bom, vamos para a inércia. Para os corpos pararem ou até mesmo começarem a se mexer, é necessário que algo interfira no seu estado atual, também chamado de estado inercial ou só inércia do corpo, tendo a inércia do repouso e a do movimento. O que geralmente interfere nesse estado são forças visíveis e invisíveis. Acontece que o foguete está na situação chamada de ideal, onde não tem nenhuma força que vai contra o movimento do foguete
e, portanto, a energia cinética associada ao mesmo, o que faz com que ele perdure infinitamente. Já na Terra, nós temos forças que interferem no estado inercial atual do nosso corpo, trabalhando contra o movimento dele. Essas forças são chamadas de atrito, e são as principais culpadas por parar a nossa bola. As moléculas do ar se chocam com um objeto em movimento e roubam essa velocidade para si. E além do ar, o solo também segura, entre aspas, a bola, pois até em nível molecular há irregularidades no relevo, o que faz com que as moléculas enganchem e façam uma força contra o movimento. Essa situação, tanto do atrito do ar, tanto do solo, é chamado de situação não ideal, onde há perda de energia e também de velocidade. Faz sentido. Imagina um universo onde as coisas começam ou param de se mexer sem nenhum motivo. Sim. Mas o que isso tem a ver com algumas coisas serem mais fáceis ou difíceis de carregar? Aí entramos na segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Quando movimentamos um objeto com massa dada em quilos, estamos exercendo uma força sobre ele, essa dada em newtons. E essa mudança de velocidade do objeto é chamada de aceleração, que a gente mede em metros por segundo ao quadrado. Como 1 newton de força tem a capacidade de acelerar um objeto de 1 kg a 1 metro por segundo, é possível desenvolver uma equação que ajuda a entender mais esse princípio, onde a massa multiplicada pela sua aceleração é igual à força necessária para movimentar o nosso objeto. Então, por exemplo, se quisermos acelerar um objeto de 10 kg a 2 metros por segundo, vamos precisar de 20 newtons de força, sendo que para acelerar um objeto de 1 kg, vamos precisar só de 2 newtons de força. Ou seja, quanto maior a velocidade ou o peso, vamos precisar de mais força para movimentar aquele objeto. Então, se eu e o garoto andarmos a 5 metros por segundo, com eu levando um saco de 2 kg e o menino com um carrinho de 250 gramas, eu vou fazer 10 newtons de força e eu 1,25? Isso mesmo. Legal, então quando a massa aumenta, a dificuldade de tirar o corpo do repouso também aumenta. Não só o repouso, desacelerar também fica mais difícil. Mudar a inércia do corpo nos dois parâmetros fica mais complicado. Por exemplo, primeiro testando com 3 kg a 2 metros por segundo, quase não é necessária nenhuma força para parar o peso em movimento. Com 6 kg, a mesma velocidade, também é fichinho. Com uma pessoa leve de 40 kg, fica mais difícil. E com uma pessoa mais pesada que a anterior, com 69 kg, fica complicado. Também, é claro, fica mais difícil acelerar o skate. O meu ajudante deu uma sofrida. Essa propriedade da matéria de ficar mais difícil de ser movimentada / retirada do seu estado inercial é chamada de massa inercial. Então essa lei explica a força e como ela é traduzida em aceleração, tanto para parar e tanto para mover um objeto. Vocês pegam fácil a ideia, mas tem mais uma coisa nessa lei que eu primeiro preciso fazer uma explicação. Caso não lembrem a diferença entre massa e peso, eu vou relembrar. Massa é a quantidade de matéria que tem em um corpo, e essa é uma medida escalar, ou seja, dada em gramas geralmente, mas utilizamos mais o quilo e a quantidade, 1, 2, 3, etc. Sendo essa imutável, independente da sua localização. Já o peso é a consequência da atração gravitacional entre corpos com massa. Ele age como uma força, com módulo, direção e sentido, já que ele movimenta esses corpos um para perto do outro. O peso é variável, pois dependendo da quantidade da massa desses objetos, a atração pode aumentar ou diminuir. Por isso que dizem que em outros planetas, como Marte, ou satélites como a Lua, você seria mais leve. Sim, mas outra coisa dessa lei é que o cálculo da força-peso se dá igual ao da força comum, sendo a força-peso
igual a massa gravitacional em quilos vezes a aceleração da gravidade. Semelhança bem notável, com aliás a força-peso ser medido em newtons, como a força normal, entre aspas. Outro fato interessante é que a aceleração da gravidade é exercida igualmente até mesmo em corpos com massas muito discrepantes. Vamos para um exemplo. O que faz com que um martelo de 1,32 kg caia antes de uma pena de apenas 30 gramas não é a massa da pena ou do martelo ou a força-peso de ambos. É o atrito do ar que é exercido sobre a pena, já que ela tem muito mais área de contato, menos massa inercial, o que faz com que ela paire no ar e o martelo caia rapidamente até o chão, já que a área de contato dele é menor que o da pena. Além de, é claro, o fato de que a aceleração da gravidade do nosso planeta é exercida igualmente entre os dois objetos, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, já que a massa desses dois objetos, comparado com a Terra, é desprezível. Aliás, esse fato foi comprovado em um sistema sem nenhum atrito do ar, na Lua. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Aliás, aproveitando o tópico, já podemos ir para a terceira e última lei de Newton, a ação e reação. Alguém aqui sabe como um foguete funciona? Jogando fogo para trás? Sim, mas você sabe por quê? Não sei. Não faço a menor ideia. Pelo nome, as pessoas associam a terceira lei de Newton a uma questão de causa e efeito filosófica, de pratique o bem e o receba de volta, ou até mesmo prática de trabalhe hoje, descanse amanhã, coisas desse tipo. Mas, na verdade, a terceira lei de Newton é só uma condição aplicada ao movimento dos corpos. Por exemplo, quando exercemos uma força em um corpo, essa força é devolvida na mesma intensidade e direção, porém no sentido contrário ao do original. Por isso que dar uma bica na bola descalço dói tanto. A força volta pro seu pé e não pro seu tênis. Sim, e pela bola ser um objeto separado do meu corpo, ou seja, o corpo que exerceu a força contrária não vai cancelar o movimento da bola, já que essa força vai ir para o meu corpo. O que não acontece quando eu tento puxar o meu cabelo para, por exemplo, sair voando ou me locomover rápido, já que eu sou um único corpo e essas forças se cancelam. Também não tem nem cabelo. Então quer dizer que quando o foguete joga o fogo para trás, o fogo joga o foguete para frente, dando velocidade? Sim, o foguete pega o combustível dele e o queima, transformando em gases em alta velocidade. Os gases vão ter a questão que eles vão tentar se repelir, eles vão ocupar muito espaço. E eles ocupando muito espaço, eles vão estar em alta velocidade e vão ser jogados pelo propulsor pelo lado contrário em que o foguete pretende ir. Só que quando o gás é jogado, por reação da ação de ser jogado, o gás manda o foguete para frente, o fazendo andar. Na verdade, muitos veículos do nosso dia a dia e até mesmo a nossa locomoção a pé funciona desse jeito, em que barcos, carros, aviões a jato jogam alguma coisa para trás, como o chão, o ar, a água ou o combustível, e são arremessados por consequência para frente. Fato que pode ser replicado com eu jogando esse peso de 6 kg de cima do skate. Atenção à linha amarela embaixo dele e como ele a ultrapassa.
Infelizmente, por conta do atrito da minha massa inercial, eu não fui muito longe. É isso, essas são as 3 leis de Newton. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. Mas também deixou várias. Sim, agora eu tô ansioso para começar a estudar física. Isso é ótimo. Como diria meu parceiro Emilu. Apenas que você conhecimento. Bom, tá na hora de ir. Adeus, meros mortais. Ah, não. Oh